Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre. Temos conosco hoje o doutor Antônio Cláudio Maria de Oliveira, advogado criminalista. E eu interrompi você, Sandro, no fim do último bloco. Repete, por favor, a pergunta. Doutor Maris, hoje há 100 milhões de processos em andamento no país. Isso não é preocupante? Isso não causa uma insegurança jurídica até para o investidor que quer entrar aqui no Brasil? Muito grande. Nós precisamos incentivar medidas alternativas de solução de conflito, a mediação, a composição amigável. São medidas que estão ainda muito tímidas, mas que estão crescendo. É preciso se estimular isso, sair do judiciário, terminar com a litigiosidade, diminuir a litigiosidade através de outras medidas que não as do judiciário. Agora, as iniciativas nessa área, por exemplo, a lei que institui a delação premiada das empresas, por exemplo, ela não pegou no Brasil, ela se arrasta desde 2013. O que acontece, doutor Maris? Não sei. Parece que há uma dificuldade muito grande em atribuir competências. Exatamente. É a AGU, é CGU, se é Tribunal de aqui, Contas. não vale lá. Protagonismo. São quase 5 anos já dessa lei. Né? Protagonismo. Mas está precisando, né, talvez... Aliás, vou dizer que isso é uma preocupação do presidente. Essa questão de definir competências. Não é possível continuar assim. Todo mundo quer ser o receptor da leniência. E as empresas estão paradas. Pula os diretores das empresas. Mas é preciso ressaltar também que ali houve a venda de uma alteração da medida provisória 703 de 2015, né, que é objeto, inclusive, da apuração da Operação Lava Jato. Quer dizer, até para consertar as ferramentas legais, a corrupção entra atrapalhando. Nesse caso, os Estados Unidos seria um bom exemplo também. É um ótimo exemplo. Lá tem um guichê único, acerta a conta com esse guichê e bola para frente. Ótimo exemplo. E as empresas continuam, porque a empresa é emprego, meu Deus. É claro. A empresa é emprego. E o espaço negocial nos Estados Unidos resolve isso. Resolve. Né? A cultura. Exatamente. Mas, doutor Maris, o senhor defendeu o presidente Temer até poucos dias e nós falamos aqui sobre o pós-mandato, né, volta ao processo. Ali na delação do Joesley, que entrou em discussão, o próprio Joesley era muito pior do que parecia e tal, mas ali tem alguns momentos que chamaram a atenção da sociedade, a justiça está de olho nisso e vai voltar essa discussão depois de derrubada a denúncia, como tudo indica, depois que ele entregar o poder. Que é aquele momento ali em que o Joesley, malandramente, coloca a questão do Funaro, ele estaria tratando bem o Funaro e o presidente teria dito, é preciso manter isso. O Cunha. O Cunha. Estava tratando bem o Cunha e o presidente diz, é preciso manter isso. Houve até um excesso nas manchetes no dia seguinte, porque depois houve, aliás, a Band não cometeu esse erro, porque não teve a tal frase, a outra frase do Temer. Depois, quando a gente foi olhar ali, mas de qualquer jeito, o que tem ali é uma relação, no mínimo, perigosa, conforme está na gravação. E depois, num outro momento, ele pergunta, o Gedel saiu do governo, eu preciso de um interlocutor, e o Temer disse, não, o Loures, pode falar com o Loures. Naquele mesmo dia ou no dia seguinte, filmaram a tal mala de dinheiro do Loures. Como é que o senhor vê isso? Esses dois pontos ali da delação, por mais viciosa que seja a delação, ali são coisas concretas. Eu acho o seguinte, esses aspectos todos foram muito explorados, até deturpados, como você bem disse. Isso criou uma imagem, deu uma vestimenta ruim para o fato principal, que é a questão processual, que é a questão da acusação da denúncia. Eu acho que agora o presidente vai poder, quando responder a essa denúncia perante a justiça, trabalhar de forma a tirar essa má impressão. Nós vamos ter uma oportunidade... Mas é mais do que má impressão, é um indício muito grave. Não acho. Aí eu discordo de você, não acho que seja um indício grave. É uma forma de falar, eu não acho. Mas, de qualquer maneira, quando ele responder, porque ele vai ser notificado, a partir de 1º de janeiro de 19, essa denúncia vai para o juiz de primeiro grau, esse juiz vai notificá-lo para, em 10 dias, oferecer uma defesa. Neste momento, com a possibilidade de apresentar todas as alegações de uma forma técnica e não política, com a possibilidade até de se mostrar tecnicamente também os defeitos e as mazelas da gravação, etc., nós vamos poder demonstrar e mostrar que o presidente usou essas expressões sem nenhuma outra conotação. Na condição de presidente da República, não seria importante esclarecer isso já? Foi esclarecido.
foi esclarecido, tanto que a Câmara dos Deputados não acolheu a denúncia. É verdade que vocês poderão dizer que isso foi uma decisão política. É por isso que eu tenho muita esperança que na decisão técnica, no momento processual, nós possamos esclarecer definitivamente. O senhor foi advogado do Lúcio Funaro e advogado do presidente Temer. Ambos, o senhor dizia que eles eram inocentes. E agora o Funaro diz que ele era criminoso e que o Temer é criminoso também. Como é que fica a situação agora? Eu nunca fui advogado dos dois concomitantemente. Isso é um erro que surgiu. Eu fui advogado do Funaro até junho de 2016. O presidente da República assumira em maio, não estava sendo processado. Me tornei advogado do presidente em janeiro, fevereiro, não sei quando, de 2017. Então não houve essa concomitância. Se ambos cometeram fatos que estão sendo investigados, são fatos estranhos à minha defesa. Agora, se eles têm correlação entre si ou não, em termos de presidência da República, hoje, eu garanto a vocês que nada que está posto nessa denúncia baseada na delação do Funaro é verdadeiro, embora não trabalhe nele. O advogado Eduardo Carneló já demonstrou, pelo menos no papel, já demonstrou com muita convicção e me convenceu a inocência do presidente em relação a esses fatos. Doutor Mariz, que impressão o senhor está tendo da nova Procuradora-Geral? Depois do Janot, aquela fase do Janot e tal, vem uma pessoa bem diferente. Como é que o senhor está vendo? Eu não a conheço, eu não sei exatamente. O que tem me admirado bastante é o recato. É o recato, é a sua descrição, vai cumprir o seu papel. Já determinou investigações contra o presidente da República, então não vai amaciar. Claro. Já determinou... Esse foi um equívoco que andou por aí, que ela ia amaciar. Nenhum de nós, presidente e eu, achávamos isso. Lógico. Agora, uma coisa é você cumprir o seu papel para a satisfação da sua missão, para alcançar os objetivos das suas missões institucionais. E outra coisa é você extrair as suas obrigações profissionais, obrigações institucionais, como instrumento de mídia, como instrumento de protagonismo. Doutor Mariz, uma pergunta aqui. O senhor é amigo do presidente Temer há muito tempo, o senhor quase foi ministro da Justiça, o senhor é um conselheiro dele. Imagina quantas vezes por dia ele liga para o senhor. Se ele ligar perguntando assim, o que eu faço com o Marcos Palmeira? Eu demito... O Marcos Pereira. Eu falei Marcos Palmeira. Não tem nada a ver, Marcos Pereira. Demito por causa da conversa insidiosa, e aí teve uma gravação, né? Teve uma gravação em que esse ministro aparece negociando dinheiro com o Joesley. Demito e valido as gravações do Joesley ou mantenho e deixo aprofundar a marca de um governo sob suspeita pela sociedade? Eu diria ao presidente, o problema é seu. É uma pergunta extremamente... É uma questão extremamente difícil e eu não queria estar na pele do presidente. Porque o senhor não tem nenhum palpite para nada. E é engraçado que a gravação só fala de cifras, né? Fala de contas. Bom... Então, já que o senhor não tem nada a dizer ao presidente, então estamos quites. Estamos terminando o programa aqui, o nosso tempo acabou. Infelizmente, porque a conversa estava ótima. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor pela entrevista. E eu com as horas de vocês. Obrigado. O Canal Livre fica por aqui. Eu agradeço a presença do doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, dos meus colegas Fernando Mitre, Rafael Colombo, Sandro Barbosa. Você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite, até a semana que vem.